E aí? Você aí que tá me vendo, você é um capitalista? Sim, porque agora a gente tá na febre do empreendedorismo, né? YouTuber, eu aqui, eu sou um capitalista? YouTuber que tem uma câmera para gravar, um computador, um microfone que produz vídeos, é um capitalista? Para responder isso, a primeira coisa é: o que é um capitalista? Objetivamente, capitalista é aquele que detém os meios de produção. Então a pergunta fica: YouTuber detém os meios de produção? Bom, o YouTuber está empregando a sua força de trabalho na produção de mercadorias, que são os vídeos, que é o objeto de trabalho do YouTuber. O YouTuber também tem, pelo menos parte, com certeza, dos meios para o trabalho, que são justamente esses que eu disse: a câmera, o computador, o microfone. Mas os meios de produção, o YouTuber tem? Ele detém o controle sobre as linhas de transmissão, sobre os algoritmos? Isso tudo está na mão do YouTuber ou está na mão de uma grande corporação capitalista tipo Google? Bom, isso já responde a nossa pergunta. O YouTuber, ele está vendendo a sua força de trabalho. O capitalista é aquele que compra a força de trabalho. No caso, o capitalista em questão é o Google. Ah, agora eu entendi! Você pode estar se questionando, mas se o YouTuber contrata funcionários, se ele compra a força de trabalho? Aí eu vou dizer para vocês que isso muda rigorosamente nada. Aquilo que o Google paga pela força de trabalho do YouTuber já compreende tudo que o YouTuber precisa pagar para continuar produzindo, ou seja, funcionários, eventualmente aluguel, a reposição dos seus meios de trabalho. O que a gente tem que entender é: o YouTuber pode até se tornar um capitalista, só que isso não é nem um pouco fácil. A chance de um YouTuber se tornar um capitalista é a mesma de qualquer trabalhador que trabalha gerindo os interesses do capital. Para entender isso, a gente tem que entender um pouquinho do valor da força de trabalho no capitalismo. No capitalismo, a remuneração da força de trabalho é equivalente à necessária para a reprodução daquele trabalhador, daquela força de trabalho. Um gestor dos interesses do capital é um trabalhador caro para o capitalismo. O valor da força de trabalho é estabelecido socialmente. Para cada tipo de força de trabalho se estabelece socialmente um determinado valor. Esse valor é o valor socialmente entendido como necessário para a reprodução dessa específica força de trabalho. Específica no sentido de realizar um trabalho específico. Por exemplo, um gari tem a sua força de trabalho socialmente reconhecida como tendo um valor bastante inferior ao valor da força de trabalho de um juiz ou de um grande gestor de uma multinacional. O capital entende que para a reprodução de um gestor de uma multinacional ou de um juiz é necessário um valor muito maior do que para a reprodução do trabalho executado por um gari. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o capital precisa reproduzir a força de trabalho dos indivíduos que ocupam posições-chave na reprodução e expansão do próprio capital. Ele faz isso em todos os níveis, porém, nas esferas onde atuam os gestores dos interesses do capital, o valor pago pela força de trabalho é muito maior. Por isso que um juiz ou um CEO ganha muito mais que um gari. Se entendermos a partir dessa perspectiva, conseguimos entender por que existe alguma mobilidade social no capitalismo. O capitalismo não é um sistema de castas. Mesmo que a mobilidade social seja extremamente limitada, ela
existe. E compreender o valor pago pela força de trabalho faz com que a gente compreenda como que essa mobilidade acontece. Porque vejam, um juiz, um CEO, um youtuber ou qualquer outro gestor dos interesses do capital que tem um alto valor socialmente reconhecido da sua força de trabalho, podem se tornar capitalistas. Para isso, eles têm que passar a deter os meios de produção. Porém, isso só vai acontecer se eles, de fato, conseguirem acumular capital a partir daquilo que recebem por sua força de trabalho, para que, assim, efetivamente comprem meios de produção para que possam se dizer, então, capitalistas. E aí, né, gente, é o caso do Felipe Neto. O Felipe Neto hoje, por exemplo, é um capitalista. Ele é um empresário. Não é o caso, por exemplo, do Monark. Ah, e o Felipe Neto, evidentemente, não é um capitalista por causa da sua atividade no YouTube. É por causa das empresas que têm seu nome. E, evidentemente, também em função do capital que ele deve ter aplicado por aí. Mas aí você pode estar se perguntando, Humberto, mas por que um youtuber é um gestor dos interesses do capital? Gente, quando a gente fala em interesses do capital, não é um juízo moral. O capital só tem um interesse, que é se expandir. O capital, ele só tem isso em sua lógica, a lógica da expansão perpétua. E a internet, o YouTube, tudo isso se tornou um nicho para a expansão do capital. Portanto, esses grandes YouTubers são carros-chefe desse nicho de expansão do capital. Portanto, são grandes gestores dos interesses do capital, ou interesse em expansão. E aí, gente, eu encerro o vídeo voltando para aquilo que eu falei lá no início. Tudo isso, essa ideia de youtuber ser um capitalista, de motorista de Uber ser um empreendedor, tudo isso tem a ver com essa lógica do empreendedorismo. Essa lógica do empreendedorismo é mais uma coisa reciclada, velha, vinda lá do século XVIII, século XIX, que é aquela ideia de que o fracasso não é do sistema, e sim do indivíduo. No século XVIII, XIX, era atribuído o fracasso por causa da vagabundagem. No século XX, século XXI, falta estudo, falta espírito empreendedor. Então, o que a gente está vivendo é uma crise sistêmica que se instalou lá nos anos 70 e se aprofundou em 2008 e que continua. Essa crise faz com que o sistema dê sinais de falência. Então, para esconder essa falência, mais uma vez, o sistema, através dos seus canais de propaganda, tenta colocar a culpa no indivíduo que não empreende, que não se torna um capitalista. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido o recado de hoje. Quem gostou, curte, compartilha, escreve qualquer coisa aqui embaixo para dar engajamento no vídeo. Se puder, colabora com o canal, porque, afinal de contas, sem os colaboradores eu não poderia continuar fazendo vídeos aqui. E era isso, gente. Até o próximo vídeo.